Olá pessoal, meu nome é Ana Clara e eu vou falar um pouco sobre Platão. Esse é referente ao meu trabalho de extensão de Filosofia da Educação. As discentes são Ana Clara Santos Souza, Eduarda, Stephanie e Isadora Oliveira, com a mentoria do nosso professor Adelino Franklin. A gente está no curso de Pedagogia no primeiro período, da Universidade do Estado de Minas Gerais, na unidade Passos. Quem foi Platão? Aquele que o amor toca não anda na escuridão. Platão se chamava Aristócles, nascido em Atenas no ano de 428 a.C. e falecido em 348 a.C. O grego foi o primeiro pedagogo não só por ter concebido um sistema educacional para o seu tempo, mas principalmente por tê-lo integrado a uma dimensão ética e política. O objetivo final da educação para o filósofo era a formação do homem moral, vivendo em um estado justo. Platão foi o segundo da tríade dos grandes filósofos clássicos, sucedendo Sócrates, nascido em 469 a.C. e falecido em 399 a.C., e procedendo Aristóteles, 384 a.C. e falecido em 322 a.C. Platão foi discípulo de Sócrates e o primeiro teórico idealista. Escreveu diversos temas, como amor, amizade, política, justiça e imortalidade de alma, entre outros. Foi o fundador da primeira instituição de ensino superior ocidental e o primeiro a conceber um sistema educacional para o seu tempo. E qual foi o plano de ensino de Platão? Platão acreditava na ideia que o ensino deveria durar 50 anos e deveria ser dividido em 5 períodos. O primeiro período consistia dos 3 a 6 anos, com exercícios físicos, dança e música. O segundo período, dos 7 aos 13 anos, introdução a uma cultura intelectual e aumento dos exercícios físicos. A partir dos 10 anos, aprendizagem da leitura, escrita e cálculo por processos práticos. O terceiro período, dos 3 aos 16, período da educação musical. E quarto período, dos 17 aos 20 anos, período militar, da educação militar. E no quinto período, dos 21 em diante, apenas os selecionados devem continuar a educação baseada na matemática e na filosofia. Entre eles, seleciona os futuros governantes, prosseguindo a educação até os 50 anos. Contudo, Platão fundou a Academia de Atenas. Ao fundar a Academia de Atenas, Platão iniciava seu projeto de reforma social, tendo como ponto de partida a educação, através do qual acreditava renovar as bases de uma democracia corrompida pela injustiça social e transmutada em uma oligarquia tirânica. A justiça, segundo ele, é a base de uma civilização, mas para que a justiça se transforme em ação justa, é necessário seu conhecimento teórico, que torna possível criar leis justas que possam ser observadas por todos. A quem compete fazer leis justas? Somente aqueles que o conhecimento teórico da justiça aos outros cabe a obediência e a observância na prática e na aplicação das leis. Agora vem as obras de Platão. Uma das mais importantes é a República. A República foi dividida em 10 partes, e o tema é a política, ou seja, como seria o modelo ideal de governo. É baseado nas ideias já mencionadas anteriormente, idealismo, busca pela verdade imutável e etc. Por apresentar o método perfeito do governo, baseado nesse pensamento platônico. A República pode ser considerada a primeira utopia política do Ocidente. Mito da caverna. Uma das mais comentadas passagens dessa obra está localizada no livro 7, no qual Platão apresenta o famoso mito da caverna. É uma história alegórica para expressar superioridade do conhecimento advindo do mundo e das ideias
e do raciocínio intelectual. O banquete. O banquete é um diálogo fundamental na obra de Platão, que traz como tema o amor e a amizade. Supõe-se que o trabalho tenha sido escrito entre os anos 385 a.C. e 380 a.C. Fédon é o mais importante deles todos, pois expõe as crenças do filósofo, é uma apologia da própria filosofia e retrata as últimas palavras de Sócrates, ditas no último dia de cárcere, antes de beber a cicuta. Sócrates, nesse diálogo, apresenta sua teoria de mentopsicose, a crença da reencarnação de alma. A alma em vida deve lutar contra os prazeres e vícios do corpo, onde a alma está condenada a viver de onde quer se libertar-se. O projeto pedagógico de Platão. Platão possuía projeto político ambicioso para sua época, que consistia em uma reforma social. Seu ponto de partida era a antropologia. Segundo ele, os homens nascem diferentes graças às habilidades de cada um, e seu ponto de chegada é a vida pública, a política, mais precisamente o governo da cidade. O meio para conseguir esse fim é a educação. Por isso, não fundou um partido político, mas sim uma escola, a academia, em que, após o período da educação comum em todos, alguns vinham selecionados para continuar os estudos com finalidade de tornar-se filósofos e, portanto, educadores e responsáveis pelo governo da cidade. A finalidade do projeto. A educação no universo grego de Platão servia, portanto, para, de um lado, construir homens, filósofos, capazes de compreender o conceito da justiça e, de outro lado, treinar todos os cidadãos para a prática da justiça. Assim, alguns nasceram para governar, filósofos, detentores do conhecimento justo, e outros para serem governados, cidadãos capazes da prática do justo. Na modernidade, as ideias ainda estão presentes. As ideias de Platão ainda estão presentes no sistema educacional. As contribuições do filósofo para a educação contemporânea trazem a importância de que a educação deve provocar o estudante para que ele mesmo possa construir o seu próprio conhecimento, frisando, portanto, a ideia de que a educação deve ser um instrumento de alienação, mas de libertação. E foi isso, gente. Muito obrigada. Caso vocês tenham dúvida, por favor, comenta aí que a gente tenta responder. Muito obrigada.